Olá, super maquiadora! Seja bem-vinda a mais um episódio do programa Maquiagem na Medida Certa na Prática. Meu nome é Caroline Daniele, sou maquiadora e instrutora visagista e na aula de hoje você aprenderá na prática quais são os erros que você não pode cometer na hora de maquiar a sua cliente. A modelo hoje é a Idilza, que ela é uma modelo de pele madura. Então já pega papel e caneta na mão, porque com certeza você vai ter muitas dicas para anotar nessa nossa aula de hoje. Vamos lá? Vou usar a loção tônica gelificada 5 em 1 da Daisy Peroso para fazer uma limpeza da pele dela. Perceba que ela não está com maquiagem, não está com uma pele super suja e tal. Eu estou usando esse produto simplesmente para tirar qualquer resquício de oleosidade, de sujeira que ela tenha. Se a sua cliente vier maquiada ou com uma pele mais suja, é importante você fazer a etapa de limpeza da pele com um produto específico ou até mesmo a remoção da maquiagem com um demaquilante. Aqui no caso dela não precisa, então eu estou usando esse produto. Espalho ele com algodão por todo o rosto e eu vou fazer a próxima etapa, que é a etapa de hidratação da pele. Para fazer a hidratação de todo o rosto, eu vou usar o Strobe Cream da MAC, que ele é um creme hidratante e iluminador. E para a área dos olhos, eu vou usar o Fast Response Eye Cream, que é um específico para a área dos olhos. Antes disso, eu vou aplicar o Fix Plus, que é uma bruma hidratante que vai favorecer bastante a hidratação para a pele dela, já que é uma pele madura e que normalmente, naturalmente, ela é mais ressecada pela questão da diminuição dos hormônios, enfim, é natural desse tipo de pele. Aplico o hidratante Strobe Cream da MAC com um pincel Duo Fiber em todo o rosto. Perceba que ele já traz um efeito mais iluminado para a pele, mas é um iluminado natural, não é um iluminado exacerbado, não é um iluminado muito forçado. Aplico em todas as regiões e depois eu venho com um pincel menor para aplicar o Fast Response Eye Cream na região dos olhos. Extremamente importante que essas regiões de pálpebra inferior e pálpebras superiores estejam bem hidratadas, principalmente nesse tipo de pele que é uma pele mais ressecada. Então eu aplico em todo o rosto para trazer esse aspecto mais hidratado, para não craquelar a maquiagem. Então, uma coisa que não pode ser errada na pele madura é utilizar uma base mais pesada, como por exemplo a base da Alice Academy. Ela é uma base de cobertura mais alta, é uma base mais densa. Então, não recomendo porque isso vai marcar mais as linhas de expressão. Gosto bastante de utilizar a base Water Weight da MAC, que ela é uma base mais fluida. E indico para você a da L'Oréal, a True Match, ou a BT Skin da Bruna Tavares, que também são bases mais fluidas. Perceba a fluidez na plaquinha. Vou aplicar essa base com um pincel Duo Fiber. Gosto muito de aplicar esse tipo de base que é mais líquida com um pincel Duo Fiber. Esse pincel, ele favorece bastante a aplicação. Eu não gosto muito de usar ele com produtos que sejam mais densos, mais pesados, mais secos. Para deixar o tom mais próximo ao tom de pele da minha cliente, eu peguei uma base um pouquinho mais clarinha para misturar, que aqui no caso eu utilizei a base BT Skin da Bruna Tavares, então eu misturei um pouquinho e perceba como eu já cheguei mais próximo ao tom de pele da minha modelo. Então, você pode sim ir fazendo o ajuste, claro que não é o mais indicado, mas perceba que dá sim para você trabalhar, por isso não se cobre tanto. Nossa, eu preciso acertar o tom da pele da minha cliente logo de cara. Não, qualquer coisa você faz uma mistura e faz esse ajuste. Estou aplicando uma esponjinha levemente úmida para tirar qualquer resquício de maquiagem em excesso ou qualquer manchinha de pincel que a cerda pode ter deixado, ou seja, estou deixando mais uniforme e removendo excessos dessa pele. E continuo aplicando por todas as regiões do rosto. Como essa é uma base mais hidratante, mais líquida, que ela não seca tão rápido, até dá para você aplicar toda a base em todo o rosto e só depois vir com a esponjinha. Mas eu quis já ir tirando excessos e espalhando certinho para ficar o tom também
mais correto, já que eu fiz essa adaptação do tom. Em seguida, eu apliquei essa base no pescoço para dar uma continuidade, para deixar bem uniforme. Como essa base é uma base mais líquida, é uma base mais leve, eu não diluí ela. Mas essa etapa com uma base mais pesada, mais densa, eu pego um diluidor e coloco umas gotinhas na plaquinha e aí eu venho aplicando no pescoço e no colo. Voltei novamente com a esponjinha só para dar acabamentos. Então, essa etapa da maquiagem, ela não está errada. Essa etapa da maquiagem eu deixei ela como a gente já sabe, é muito comum a gente receber esse tipo de informação. O que eu vou trazer alertas para você é a partir da etapa do contorno e iluminação, certo? Então, aqui simplesmente é algo que você já está acostumado a ver. Agora nós vamos para a etapa errada. Então eu utilizei a cor Pecan do produto Camuflagem da Maquia, que é um produto mais denso, mais pesado. E eu estou aplicando abaixo do zigomático na região de contorno. E perceba que eu estou fazendo um traço que ele é mais na diagonal. Então, qual é o problema? Numa pele madura, a gente acaba tendo perda de gordura e a face acaba ficando com esse aspecto mais profundo abaixo do zigomático. Perceba no outro lado, que não é esse lado que eu estou aplicando o produto, é nesse que eu vou aplicar agora. Perceba como naturalmente ela tem um buraquinho ali. E isso acontece por essa perda de gordura que vem com o envelhecimento. Então, quando a gente aplica um produto tão mais escuro que o tom de pele dela, que causa essa profundidade, e aplica ele nessa região, e que é um produto mais pesado, como é essa camuflagem, sem diluir, a gente acaba deixando a pele pesada, bastante marcada, e por ter esse traço mais na diagonal, deixa um aspecto de mais alongado ainda esse terço, de estruturas mais caídas, porque com o envelhecimento é natural a gente ter decaimento da pele, de todas as estruturas moles do rosto. E se a gente faz esse traço muito na diagonal, a gente traz um aspecto de que todas as estruturas são ainda mais caídas. A gente reforça esse aspecto caído para a região, então, de pele na lateral. Então, por isso, eu não indico que você faça esse tipo de contorno. E eu vou te ensinar na nossa aula que vai ao ar na sexta-feira. Aqui também eu fiz o contorno do nariz. E qual é a situação? Com o envelhecimento, é natural que a cartilagem de nariz e orelha continuem crescendo. Então, o nariz tende a ficar mais longo. Além do que, acaba tendo decaimento da ponta do nariz e, portanto, a ponta fica caída. E esse terço médio, ele fica mais longo naturalmente. Quando eu faço esse contorno no nariz, eu acabo acentuando ainda mais esse comprimento nessa região. Se eu tenho essa região de terço médio acentuada com efeito de alongamento e eu escureço a ponta do queixo, eu diminuo o queixo, como eu estou fazendo aqui, eu acabo trazendo ainda mais um aspecto de que o nariz é mais longo, porque eu estou diminuindo a região de queixo e eu fiz um contorno na vertical no nariz, indo até a sobrancelha, deixando o terço médio mais longo ainda. Estou escurecendo a raiz do cabelo, que é um contorno super comum, super que a gente vê as maquiadoras usando aí. Só que o que acontece numa pele madura? Facilmente você diminui o tamanho do aspecto da testa e aí o nariz fica mais longo ainda. Então, claro que a gente precisa ter uma noção dos terços do rosto da sua cliente, mas você precisa entender que tem que tomar cuidado com esse tipo de contorno numa pele madura também. Estou iluminando abaixo dos olhos nesse formato triangular. Estou fazendo um efeito bem alongado, então, quando eu faço bem alongado, novamente eu trago essas estruturas para baixo, eu deixo um aspecto de rosto mais baixo ainda e, como eu falei, uma pele madura naturalmente tem esse decaimento das estruturas pela questão da ação da gravidade. Então, a gente tem que evitar esse tipo de contorno e eu vou te ensinar como fazer na sexta-feira.
Veja que eu fiz a iluminação do dorso do nariz, também levando até a ponta, lá na testa também, e o queixo. Cuidado com o queixo. Numa pele madura, a gente tem desgaste ósseo na região de mandíbula e maxila, deixando as estruturas de boca, na região de dentes, lábios, mais para dentro. E a gente tem um pouco de projeção do queixo. Quando eu ilumino o queixo, eu acabo trazendo ainda mais projeção. E essa não é uma característica muito bonita para um rosto feminino. Estou novamente voltando com a esponjinha, então, esfumando essa região iluminada do rosto. Estou, então, deixando tudo mais uniforme. Perceba que eu estou espalhando bem os produtos. Estou fazendo com que os produtos escuros e claros, eles se misturem. A gente tenha, então, uma maquiagem com acabamento profissional. Porém, com traços, produtos, com cores que não favorecem a beleza dessa mulher. Então, não é simplesmente aplicar os produtos. A gente precisa ter clareza do que está fazendo. Estou também aplicando essa esponjinha na lateral do nariz para suavizar esse contorno. Então, eu estou cuidando bastante dos acabamentos para não deixar nada manchado, marcado. E isso vai deixar um aspecto mais natural para a maquiagem. Volto novamente espalhando esse produto antes de aplicar o pó. E aqui eu vou aplicar então o pó translúcido da Kryolan nas áreas claras, para então deixar essa área selada. Claro que eu apliquei uma quantidade que não é tanta, não é muito produto, mas é uma quantidade que aplicaria numa pele jovem, por exemplo. E numa pele madura isso não é legal, porque acaba acentuando ainda mais essas linhas de expressão que são naturais da pele mais madura, certo? Então, eu apliquei no rosto o pó da Kryolan, que é o translúcido, e agora eu peguei esse mesmo pó que eu apliquei nas áreas claras anteriores e com um pincel eu estou aplicando na testa e em todas as regiões do rosto. Então, com o pincel eu consigo aplicar ele em todo o rosto de uma forma rápida e mais leve. Usei o pó Mineralize na cor Medium Dark da MAC nas regiões de contorno. E perceba como eu estou reforçando esse traço na diagonal, esse traço que traz um aspecto caído para o rosto. Além do que, reforcei o contorno na lateral do nariz. Estou tentando suavizar a ponta, porque sim, pode acontecer de você fazer isso, deixar a ponta mais natural, escurecida, porém não o suficiente para suavizar o comprimento. Ó Darling, o iluminador da MAC, mais douradinho, nos pontos altos do rosto, então região de zigomático, iluminando essa região, que acaba reforçando linhas de expressão, dorso do nariz até a ponta, olha lá, alongando ainda mais esse terço do rosto dela, iluminando no queixo, deixando o queixo mais projetado ainda, iluminando ao redor da boca, que tem que tomar cuidado para não exacerbar as linhas de expressão que nós temos nessa região com o envelhecimento. Então, bastante iluminador numa pele que tem que tomar bastante cuidado. Usei o blush Orgasmo da NARS, ele é um blush rosinha, super indicado para esse tipo de pele, só que qual está sendo o erro aqui? Eu estou novamente aplicando na vertical, ou seja, estou novamente reforçando que as estruturas do rosto dela são mais baixas, mais caídas. E isso precisa ter muito, muito, muito cuidado para não acabar, então, deixando esse aspecto mais exacerbado de um rosto envelhecido. Então, você vai ver na aula de sexta-feira como deve ser aplicado. Pastinha de sobrancelha da Anastasia Beverly Hills, na cor Dark Brown. Diluí um pouquinho com o diluidor da Ana Paula Marçal. Estou usando o pincel da Macrylan, gosto muito desse pincel, e eu vou fazer a sobrancelha. Só que aqui na hora de fazer a sobrancelha, perceba que eu estou simplesmente seguindo o contorno natural dela. Ela é uma cliente que tem micropigmentação, então ela tem uma sobrancelha assim um pouquinho mais escura, porém eu acabei pegando uma pastinha mais escura e eu estou simplesmente
seguindo o contorno natural. Perceba que ela tem uma cauda, que é uma cauda um pouco mais comprida. Ela tem um corpo na região alta, no ponto alto da sobrancelha, mais fina. Olha como ela forma um desenho bem mais largo no canto interno e fino no ponto alto e a cauda bem fininha e comprida. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, né? Então, a nossa cliente, nós normalmente temos as sobrancelhas com assimetrias, uma um pouquinho mais alta que a outra, um pouco mais grossa que a outra. Então, quando a gente está fazendo a sobrancelha dela, como nós estamos reforçando essa característica com o uso da maquiagem, nós precisamos cuidar para não reforçar assimetrias. Então, a gente precisa ir cuidando, equilibrando as duas sobrancelhas para que elas fiquem o mais parecido possível. Além do que, precisamos cuidar com a coloração para que não fique muito escura, já que naturalmente com o envelhecimento, essa mulher acaba perdendo os pelinhos e acaba ficando com a sobrancelha mais rala, mais suave. Escurecer demais significa provavelmente a sua cliente se olhar no espelho e não gostar daquela sobrancelha porque fica muito escura. Estou aplicando o corretivo da Tarte, o Shape Tape, na região de pálpebra fixa, pálpebra móvel, para preparar essa região para o uso das sombras. Então, estou aplicando com um pincel de cerdas sintéticas em toda a região e depois eu venho com a esponjinha para uniformizar essa região e tirar excessos de produto. Então, sempre indico que você utilize uma esponjinha após a aplicação para que você possa ter uma uniformidade melhor na hora de fazer a sombra da sua cliente. Perceba que eu cuido bastante desse detalhe porque sim, isso faz muita diferença. Vou começar a maquiagem com esse tom claro da paleta Morphe, Jaclyn Hill da Morphe. E é uma cor que é bem usada em atendimento, né? Começar o cantinho interno com uma cor clarinha. Só que qual que é a situação? Numa pele madura, nós temos que tomar muito cuidado, porque ser tão clara e ser cintilante acaba reforçando as linhas de expressão. Então, a gente precisa cuidar para não utilizar esse tipo de sombra na nossa cliente de pele madura. Então, eu estou aplicando ela em toda a região de pálpebra móvel, principalmente no canto interno, bem pouquinho ali mais para a região do meio e canto externo. E agora eu venho com um tomzinho próximo ao tom de pele dela, com um pincel bem mais volumoso, né? Então, ele é um pincel que aplica a sombra numa área maior, certo? Perceba que qual está sendo o erro aqui. Eu estou aplicando esse produto começando mais para baixo do que o final do olho dela. Ou seja, eu estou reforçando um aspecto de canto externo caído. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o design que nós estamos criando para o olhar dela na hora em que nós estamos aplicando essa sombra. E eu estou aplicando mais no canto externo e venho suavemente trazendo esse mesmo tom para o canto interno do olho. Só que perceba que eu estou aplicando ali em côncavo e pálpebra fixa essa cor e eu estou subindo essa cor conforme eu vou chegando próximo ao canto interno da sobrancelha. Isso vai fazendo um traço descendente, vai deixando o olho dela com aspecto caído. Então, temos que cuidar com isso. Venho com essa mesma cor e um pincel menor, pigmentando a região inferior do olho. Perceba que eu estou fazendo um traço mais grosso no canto externo e mais fino no canto interno. Isso vai deixando um aspecto de olho caído. Então, maquiadora, cuidado! Cuidado ao pigmentar a região inferior do olho da sua cliente, deixando esse aspecto mais grosso no canto externo e mais fino no canto interno, porque isso reforça um olho caído. E numa pele madura, é bem natural nós termos esse aspecto de olho caído pela questão da flacidez da pálpebra fixa que sobrepõe a pálpebra móvel.
Venho com um tom de marrom mais escuro, aplicando então esse produto no canto externo do olho, que é uma região que a gente acaba normalmente escurecendo para levantar o olhar, criar profundidade e levantar o olhar. Só que perceba aqui, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz com a cor mais clara. Eu estou deixando ela mais para baixo no canto externo, deixando então o aspecto mais caído. E conforme eu trago para o canto interno, eu estou subindo essa sombra. Então, olha só, perceba que está baixo nesse cantinho externo e eu estou levando para o canto interno, subindo essa sombra, ou seja, eu estou reforçando um traço descendente, um traço caído para o olhar. Estou deixando um aspecto mais envelhecido para o olho dela. Olha lá, cantinho interno bem próximo à sobrancelha, maquiadora, cuidado! Pele madura tem normalmente o formato do olho mais caído. Então, não é seguir o formato do olho. Cuidado com isso. A cliente de pele madura, você precisa alterar um pouco essa característica para você trazer jovialidade, porque senão você vai reforçar aspectos de envelhecimento. Então, você precisa tomar cuidado com cada mulher. Você precisa levar em consideração as características individuais de cada mulher e não simplesmente seguir uma regra para todo mundo, certo? Então, nesse caso, perceba como o canto interno alto e canto externo baixo deixou um aspecto caído, um traço descendente. Estou vindo com a cor que eu já tinha aplicado lá na pálpebra móvel só para dar acabamento para o olhar. E olha como ficou um aspecto caído. Estou escurecendo um pouquinho a região inferior com aquela mesma cor que nós já tínhamos aplicado na região superior. E estou seguindo novamente canto externo mais grosso, canto interno mais fino, reforçando a característica de olhos caídos. Então, cuidado, maquiadora, cuidado, não é simplesmente aplicar os produtos, cada mulher é única e a sua maquiagem também tem que ser. Você não pode simplesmente sair fazendo uma maquiagem universal porque não vai dar certo. Reforço ainda mais esse cantinho externo mais grosso e mais escuro para ficar bem visível esse efeito da maquiagem. Retiro o excesso de produto que possa ter caído abaixo dos olhos, deixando um acabamento perfeito para essa região. Utilizo um delineador preto 77 da Inglot para fazer o delineado na região superior. E eu faço um traço fino, que é o mais indicado para olhos maduros, já que naturalmente a gente vê pálpebra sobreposta, deixando um pequeno espaço de pálpebra móvel. Porém, qual é o problema? É fazermos um traço que ele fique mais alto no canto interno e mais baixo no canto externo, porque isso reforça um traço descendente para a linha superior do olhar. Então, a gente acaba reforçando um aspecto de olhos caídos. Para trazer um efeito mais profissional, eu utilizo um pincel de esfumar de precisão, já que essa é uma região que na pele madura normalmente acaba tendo mais pelezinha, mais linhas, e esse efeito definido só com o delineado é mais difícil de ser alcançado. Por isso eu gosto de dar o acabamento esfumando esse traço com um pincel de precisão. Eu estou usando um pincel da Macrylan. Ele é bem macio, baratinho e dá um efeito muito legal. Então, eu vou fazendo o esfumado e perceba como, ao ela olhar para mim, como o olhar dela já está com um aspecto ainda mais decaído. Isso que eu ainda vou reforçar, trazendo então orientações do que não fazer numa pele madura ou num olhar que tem esse aspecto um pouco mais caído. Estou dando o acabamento no cantinho interno, deixando bem desenhado, bem acabado ali no cantinho interno, deixando um desenho bem certinho para o olhar.
Venho com um pincel limpo, sem produto algum, só para dar o acabamento novamente para esse traço, para ficar bem esfumadinho, sem excesso de produto e com acabamento profissional. Em seguida, eu utilizo uns cílios crescente e aqui o meu alerta é o quê? Normalmente a gente ouve a seguinte informação: para levantar o olhar, utilize um cílios crescente. E eu aqui quis te mostrar que não é simplesmente utilizar um cílios crescente. Você precisa tomar cuidado em como está ficando o efeito do olho dessa cliente. No caso dela, eu não cortei o suficiente e isso acabou deixando um aspecto de olhos mais caídos. Ou seja, o final dos cílios ficou mais para baixo do que o final do olho dela, do que o canto externo do olho dela. Fiz a escolha de um batom escuro para aplicar nos lábios e aqui eu quero te trazer o seguinte alerta. É muito comum a nossa cliente falar assim: faz o que você achar melhor. Quando ela está falando isso, ela tem certeza na mente dela que você sabe analisar as características do rosto dela, que você sabe o que realmente vai ficar bom para ela. E pode ser que você até saiba intuitivamente ou você já tenha algum conhecimento. Porém, de certa forma, não é só os traços do rosto dela que importam nesse momento, é inclusive o gosto dela, o estilo dela, o que ela quer causar de impressão com essa maquiagem. Então, quando a sua cliente falar para você, faz o que você achar melhor, isso tem que te acender um alerta. Ajude ela a entender o que ela espera dessa maquiagem, o que ela gosta, o que ela não gosta, qual a impressão que ela quer causar. Porque o seu gosto, o seu estilo, a sua personalidade não são os mesmos da sua cliente. E por vezes você está acostumada a usar um batom escuro em pele madura, porque sim, tem muitas mulheres de pele madura que gostam de utilizar batom escuro e você vai e aplica na sua cliente e nem sempre ela gosta. Outra questão é que pele madura, normalmente os lábios, eles têm um aspecto de caídos, ou seja, o canto externo dos lábios fica mais para baixo do que o centro do lábio. Então, forma uma linha arredondada com os cantos caídos. Então, quando a gente usa um batom escuro, tende a reforçar essa característica. E para não reforçar, você precisa cuidar o design que você está criando com os contornos da boca dela. Então, ficam esses dois alertas aqui ao utilizar um batom escuro em pele madura. E você já vai ver o que ela achou de toda a maquiagem, de todo o conjunto que eu apliquei no rosto dela. Lembrando que o objetivo era trazer essa clareza de quais erros não cometer numa pele madura ou ao maquiar uma cliente, sem você levar em consideração, então, as características individuais de cada mulher, porque cada mulher é única, a sua forma de maquiá-la também tem que ser. Vou mostrar pra senhora, tá? Mas a senhora sabe que essa é, tá? Só senão ela vai falar assim, meu Deus! Parece que tem um... Ó, pode segurar. Meu Deus. E aí? O que a senhora não gostou? Me diz aí. Vamos ver o que... Muito escuro, muito carregado. Os cílios estão muito grandes, muito pesado. E aqui tá muito... Nossa, não tem nada a ver, né? Muito marcado. Acho que envelhece mais ainda. Que mais que a senhora, assim, tem mais alguma coisa, quer dizer? Ou mais é isso que te chama atenção? É, disfarçar um pouquinho mais o nariz, né? Mas ó, a boca, Deus me livre também, né? Os cílios muito grandes. Aqui tá muito escuro também. Acho que carrega muito, né? Muito, uma maquiagem muito pesada. Muito bem. Eu não gosto. E só me diz uma coisa, a senhora já passou por alguma experiência de ser maquiada por algum maquiador e a senhora não gostar? Já. Já? E a senhora falou pro maquiador? Falei porque foi no dia do casamento, né? Aí eu pedi pra eles diminuírem um pouco. Aí diminuiu, ficou. Mas não assim um absurdo, mas só que eu não gosto muito de maquiagem pesada.
Gosto bem mais temperado. leve. Muito bom. E foi nessa situação, no dia do casamento da senhora ou em algum outro casamento? Não, acho que foi no dia do meu casamento. Do seu casamento. Ele fez, ele perguntou se estava muito pesado. Eu falei que sim, que eu queria bem mais dele. Arrumou. Bem mais leve. Bem mais leve. Muito bem. E depois disso a senhora não passou por mais nenhuma experiência que a senhora lembre de... Não, porque geralmente eu me maquio mais em casa, né? Eu não vou muito em salão. Não vai muito em salão. Mas a maquiagem tem que cuidar muito, porque eu já tive salão, né? Ah, então... Então, a maquiagem, nossa, é muito carregada aqui, ó. A sobrancelha também, muito escuro. Não tem nada a ver com o cabelo, né? Tem que ser um tom mais claro. Então é isso. Aqui nós temos o antes e depois da maquiagem e fica claro o quanto nós, maquiadores, não podemos somente nos preocuparmos com o passo a passo da maquiagem, qual produto vem primeiro, qual produto vem depois, como que é a técnica que eu estou aplicando, sem se preocupar com o efeito que isso está causando na minha cliente. Não é simplesmente fazer uma maquiagem de qualquer jeito. Então, espero que você tenha gostado. Te espero para o próximo vídeo e se você gostou, me conta aqui nos comentários qual foi a melhor dica para você dessa nossa aula. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!